Eu estava sentindo como se uma faca estivesse sendo cravada no meu peito todos os dias em que me deitava para dormir. Por meses, essa dor não sumia. E por mais que melhorasse por alguns dias, ela voltava e ainda mais forte. Então, na escuridão do meu quarto, embaixo daquela grossa e gelada coberta, eu decidi, naquele dia, que eu iria acabar com toda aquela dor e todo o vazio que eu estava sentindo de uma vez por todas. Eu nunca vou me esquecer como eu me sentia. Como se tivesse sido abandonado por todos que eu amava. Como se eu fosse um completo inútil, sem valor algum. Eu me sentia extremamente culpado por tudo, até por coisas que eu nem tinha o controle. E foi por isso que eu tinha decidido acabar com a minha vida. Eu não tinha mais esperanças em mim mesmo. Eu não esperava que, apesar de estar me sentindo assim, em algumas semanas eu estaria levantando e me sentindo incrivelmente bem comigo mesmo. Aquele sentimento de que as pessoas não se importavam comigo, de que eu não tinha ninguém para contar ou que estava abandonado simplesmente sumiu sem que eu pudesse perceber. Foi como uma segunda chance que eu dei para mim mesmo. Não, depressão não é frescura. E eu imagino o quão sozinho ou sozinha você deve estar se sentindo. Nos próximos segundos, eu quero te mostrar tudo sobre como eu desisti de tirar minha própria vida e fiz com que a minha vontade de viver voltasse quando eu ativei mecanismos naturais para trazer de volta o equilíbrio ao meu cérebro, sem me preocupar com recaídas. Eu quero te mostrar que mesmo que você ache impossível voltar a se sentir bem consigo mesmo, assim como eu consegui, você também vai superar isso. Depois de aplicar essas simples práticas, em poucas semanas, eu finalmente estava acordando com vontade de viver, estava sentindo bem comigo mesmo. Eu me sentia amado, eu me sentia importante para as pessoas e toda aquela sensação de abandono se foi por completo. Eu não precisava mais me preocupar com recaídas. E o melhor, tudo foi alcançado sem sacrifícios inalcançáveis. Então vamos fazer um acordo? Eu te falo tudo isso nesse vídeo curto e você fica comigo até o final. Pode ser? A depressão afeta as suas sinapses neurais e faz com que você só consiga ter pensamentos negativos ou ter ausência de pensamentos. Tudo isso em um ciclo que não tem fim. E você se sente perdido ou abandonado pelo mundo. Se eu te dissesse que com atividades físicas você curaria a sua depressão, provavelmente você sairia desse vídeo agora. Mas não, eu vivi essa doença e eu também sei que não temos vontade de fazer nada além de existir ou não. Milhares de pessoas estão reencontrando o seu motivo de viver. E o mais impressionante é que o que eu vou te ensinar pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem medicamentos, consultas caras e até mesmo sem muito esforço. O nosso cérebro é pré-programado para a sobrevivência. Prova-se isso quando você toma um susto. As suas pupilas dilatam, o seu corpo enrijece, a sua atenção para o momento aumenta em 10 vezes. Perceba, o seu cérebro libera diversos impulsos para tudo que está recebendo. Com a depressão, ele para de reagir ao que está acontecendo ao redor e retroalimenta as piores sensações que você poderia sentir. Você conhece o Chester Bennington? Esse é um dos exemplos mais recentes e trágicos de pessoas de grande sucesso tirando a sua vida devido à depressão. O Chester era uma pessoa comum, assim como eu ou você, mas ele recentemente tirou a própria vida. Como você pode ver claramente, a depressão não é sobre de onde você vem ou o que você vivenciou ou deixou de viver. Não é sobre ser rico ou pobre. Trata-se de se tornar vítima de uma doença que é grave e que precisa de tratamento. Eu me chamo Felipe. Eu sou psicólogo e terapeuta há 12 anos e eu sofri por 8 anos seguidos com a depressão profunda e tentei tirar a minha própria vida inúmeras vezes. Hoje eu venho utilizando a terapia cognitiva comportamental juntamente com técnicas desenvolvidas nesses 12 anos de carreira para auxiliar milhões de pessoas a vencerem essa doença. 20 anos atrás, eu tinha tudo o que uma pessoa comum poderia desejar. Eu tinha amigos, uma família que me amava, um ótimo emprego, e estava com o melhor corpo que eu já tive até então. Até que um belo dia, eu percebi que essas coisas que me deixavam feliz não faziam mais sentido para mim. Eu via minha mãe deitada em sua cama e sentia como se ela não se orgulhasse mais de mim. Os meus amigos, eu sentia que a cada dia que se passava, eles estavam cada vez mais distantes e não pareciam notar como eu estava me sentindo. O meu emprego, que maravilha! Eu fui demitido porque, de acordo com o meu chefe, eu não estava trabalhando com tanta garra como antes. Mas como eu poderia? Tudo estava sem cor para mim. Eu não conseguia mais levantar da cama com um pulo só como eu fazia antes. Até mesmo tomar um banho e me trocar ao acordar se tornou um desafio. E o pior é que as únicas pessoas que sabiam como eu estava me sentindo falavam que isso era frescura ou algo que passaria com o tempo. Eu me sentia desprezado pelas pessoas que eu mais amava. A cada dia que se passava, eu sentia que o mundo inteiro estava ou apontando o dedo para minha cara ou simplesmente me ignorando e me deixando para apodrecer sozinho. Eu me lembro de estar deitado no meu quarto, com as luzes apagadas, me sentindo muito mal, sem disposição até mesmo para viver. Eu perdi a ligação com a minha própria vida. Eu perdi tudo e estava me sentindo no fundo do poço. Não tinha nem mesmo esperança em me curar. O pior disso tudo foi que a minha mãe, a mulher que eu mais amava em toda a minha vida, não sabia mais como me ajudar. Em um ato de desespero, acabou tirando a sua própria vida e me abandonando de uma vez por todas. Aquilo me quebrou ao meio e me deixou desolado. Eu não tinha ideia do que fazer
e a minha cabeça, assim como o meu peito, se tornou um enorme vazio, e eu estava prestes a tomar a mesma decisão que a minha mãe. Extremamente abalado, eu fui internado em um hospital psiquiátrico, e um dia eu planejei fazer uma besteira. Peguei uma corda, coloquei na mochila, saí do quarto e estava me preparando para ir até o pátio do hospital. Naquele momento, eu me senti abandonado por tudo e por todos, até mesmo por mim. Nesse dia eu estava decidido em acabar com tudo. Mas isso mudou quando uma enfermeira chegou e me cumprimentou de forma amigável e perguntou se eu estava me sentindo bem. Essa enfermeira era minha melhor amiga de infância. Nós havíamos nos separado quando adolescentes, mas eu a reencontrei e logo nessa situação tão humilhante. Eu queria muito, mas muito mesmo estar me sentindo bem para poder ficar alegre em rever a minha amiga de infância, mas eu não conseguia nem sequer olhar nos olhos dela. Eu estava me sentindo um completo lixo, mas ela percebeu como eu estava me sentindo e me abraçou, coisa que nenhuma outra pessoa havia feito por mim. Então eu decidi dar uma chance para ela e para mim mesmo, e me dedicar a descobrir uma cura para essa maldita doença que levou a minha mãe e quase me levou. Eu decidi a não deixar nem sequer uma única pessoa passar por isso novamente. Eu e a minha amiga começamos uma luta sem fim de pesquisa sobre métodos de como curar a depressão e encontramos muitas promessas mirabolantes, sem nenhuma comprovação científica ou provas sociais. Mas encontramos um artigo de um médico especialista em neurociência que afirmava que a cura para a depressão estava em práticas que poderiam ser feitas no dia a dia. Talvez você seja assim como eu era, uma pessoa sem esperança e com medo de cair mais no fundo do poço. Mas eu quero te pedir uma coisa. Por mais difícil que possa ser, não desista. Eu irei falar agora o que eu aprendi com esse médico e como ele salvou a minha vida. Ele estava realizando as suas pesquisas há anos na Europa, um dos continentes em que existem os menores números de depressivos em todo o mundo. Você provavelmente não sabe disso, mas esse médico conseguiu salvar a vida de inúmeras famílias e tornou a Europa um lugar mais agradável para se viver. No Brasil, depressivos pagam cerca de 300 milhões de reais por ano para as indústrias farmacêuticas, e esse é um dos principais motivos para essa pesquisa não ter chegado aqui ainda. Eles preferem te manter como um cliente por toda a sua vida e apenas controlar, mas não curar a sua doença, para que você continue financiando os carros e casas que eles compram às suas custas. A verdade é que se você aplicar o que eu tenho para te propor em 2 semanas, à risca, você é sim capaz de começar a reverter a sua depressão para sempre, sem o uso de medicamentos, drogas, dor e sofrimento. Primeiro, você deve saber que nada disso é culpa sua. Essa indústria tem o poder de manipular o cérebro de milhares de centenas de pessoas durante as suas vidas. Então eu quero te dar o poder de fazer uma das 2 seguintes escolhas. Primeira, continuar tentando reverter a sua depressão sozinho e continuar a ter constantes recaídas e correr o risco de ter os resultados tarde demais para ainda ter a última gota de esperança, podendo cometer vários erros no caminho. Mas é uma escolha. Ou você pode fazer a segunda escolha, a mais inteligente e que está salvando a vida de todas aquelas pessoas que estão comprometidas em ter a vontade de viver novamente. Alguns meses depois de ter saído da depressão com esse método, eu decidi me formar em psicologia e me especializei em terapia cognitiva comportamental. Me encontrei com um especialista europeu e refinamos ainda mais as técnicas que ele havia me ensinado. Em um primeiro instante, testamos com mais 10 pacientes que estavam em casos terminais e comprovamos que o método funcionou 100% em todos os casos. Os pacientes estavam totalmente curados da depressão, sem que precisassem utilizar qualquer medicamento, apenas com as práticas que ensinamos. Eu e o Dr. Lewis traduzimos todo o conteúdo que viemos abordando na Europa em um passo a passo nunca visto antes no Brasil. E essa é a sua segunda opção: aplicar o método lutando contra a depressão, a forma mais rápida e segura de se livrar dessa maldita doença de uma vez por todas e conquistar a vida que você sempre quis, sem precisar comprar medicamentos extremamente caros e que podem prejudicar ainda mais o seu corpo ou gastar com terapias que não têm fim. Agora me responde uma coisa: por que continuar sofrendo sozinho, enquanto eu e o Dr. Lewis fizemos todo o trabalho duro de pesquisa e teste de métodos por anos para que você possa conquistar a felicidade novamente? Esses métodos são um poderoso passo a passo que irá te ensinar a reverter a sua depressão de forma natural, condicionando o seu cérebro a se reequilibrar de maneira rápida e fácil. Esse método é totalmente eficaz. E você não vai precisar fazer nenhum sacrifício exorbitante para aplicar o que temos para te ensinar, porque vamos te entregar tudo de forma totalmente mastigada e de maneira simples, para que você, seja homem ou mulher, possa aplicar e ter os resultados almejados. Se você ainda está cético, eu te entendo, eu também estava, mas saiba que agora é a hora de deixar todas as baboseiras que você já escutou das pessoas ao seu redor e usar a verdade ao seu favor, combinado? Você deve estar achando que o método lutando contra a depressão deve custar uma fortuna. E, sinceramente, deveria custar. Até porque nós já conseguimos ajudar milhares de pessoas a se livrarem completamente da depressão. Mas como queremos realmente ajudar o máximo de pessoas possível, estamos abaixando o preço de uma forma jamais vista por nossos antigos pacientes. Segundo uma pesquisa, o brasileiro com depressão tem um gasto mensal aproximado de R$ 150 a R$ 400, e isso é pago durante todos os meses
pelo resto das suas vidas. E apenas por você ter assistido essa apresentação completa, eu tenho uma proposta muito melhor para te fazer. Eu não quero que você viva o mesmo que eu e veja a sua mãe ou qualquer outro ente querido tirando a própria vida por não ter condições de te salvar. Então vamos tornar essa uma decisão muito simples de ser tomada juntos, tudo bem? A princípio, pensamos em cobrar R$ 1.500 por esses métodos, e ainda assim seria extremamente barato pela quantidade de esforço que colocamos nisso e a transformação que podemos causar na sua vida. Entretanto, apenas hoje, você não estará investindo R$ 1.500, R$ 1.000 ou R$ 500, mas longe disso, você estará investindo R$ 19,99 por mês por 12 meses ou uma parcela única de R$ 197. Pagando via cartão de crédito, você receberá no seu e-mail o acesso a todo esse conhecimento que transformará a sua vida para melhor, para que você comece a praticar ainda hoje. Mas você também pode pagar via boleto e receber todo o método de 3 a 5 dias úteis após o pagamento. Ou seja, demorará até 5 dias para ter acesso ao nosso método. Não é a melhor escolha e talvez possa ser tarde demais quando decidir, mas você pode fazer isso se quiser. Imagine você totalmente livre da depressão, podendo levar uma vida normal, sem preocupações ou medicamentos e livre de qualquer vazio. Para acabar com essa doença maldita de uma vez por todas, basta clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo e garantir que a sua vida nunca mais será a mesma. E por fim, eu quero te dar os meus mais sinceros parabéns por tomar uma decisão que irá mudar a sua vida para sempre, e você começará a se sentir uma nova pessoa em poucas semanas. Várias outras pessoas chegaram até esse momento e infelizmente perderam a oportunidade de transformar as suas vidas, mas eu sei que você é diferente delas e ainda tem um pouco de esperança em si mesmo. Agarre a oportunidade de reverter a sua depressão de forma definitiva. É apenas um clique. Não se esqueça de que você não pode voltar e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Provavelmente essa página não ficará no ar por muito tempo. Nós já recebemos ameaças de indústrias farmacêuticas para tirarmos o nosso método de circulação, e é por isso que você tem que ser ágil e tomar sua escolha. Não se preocupe, você tem 7 dias de garantia e o seu dinheiro será totalmente reembolsado caso você não se enxergue como uma nova pessoa no final de tudo isso. Clique no botão abaixo e tenha a sua felicidade de volta.